Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil do canal Professor Bilibil Responde, um canal voltado sempre ao conhecimento e um canal que quer distância de polêmicas. Estamos aqui para debater ciência e não polemizar. E o que nós vamos debater neste vídeo de hoje, né? É uma pergunta também que é feita com muita frequência e quase toda a turma nova que eu vou trabalhar, mesmo que não seja uma turma de história, os alunos me perguntam, por eu ser da área de história, quem eu considero o maior historiador de todos os tempos, quem eu considero o maior historiador brasileiro. E essa pergunta, ela é muito legal, assim, né? Ela é muito interessante, mas ela não tem resposta, né? É como você dizer assim, quem foi o maior jogador de futebol de todos os tempos? Ah, claro, foi o Pelé, né? Hoje já se diz que não é mais, mas acontece que quando a gente fala no maior jogador, a gente pensa normalmente no jogador que joga do meio para frente, né? Um atacante ou um meio campista que faça muitos gols. Pode ver que na maioria das listas que se faz de grandes jogadores, são jogadores que faziam gols, né? Não exatamente centroavantes, mas jogadores que jogavam, né, para o ataque. Como se os defensores não fossem tão geniais quanto aqueles que atacam. E por que eu estou fazendo essa analogia? Porque com o historiador é a mesma coisa. Depende de que ramo da história o historiador se dedicou. Depende se ele se destacou por criar uma metodologia, né? E aí Marx seria insuperável, porque Marx nos legou uma forma de olhar para a ciência, olhar para a realidade, olhar para a história, para a economia, né? Ele nos legou uma metodologia. Então, nesse caso, Marx seria o maior historiador, né? Mas eu não considero assim. Então, eu acho que essa pergunta, ela só se responde, só é possível a gente responder individualmente. Ou seja, para mim, qual o historiador que tem a melhor abordagem? Qual o historiador que traz para mim a melhor compreensão da história? E aí sim a pergunta faz todo sentido. E aí cada um de nós vai ter as suas preferências, né? E eu tenho várias, né? Muitas. E acho legal a gente não se deter num determinado historiador, justamente porque a gente está mais aberto a novas abordagens, a novas formas de narrativa, de questionamento, de reflexão, né? Novos elementos para se discutir a história. Por exemplo, você discutir a história a partir da iconografia, por exemplo, temos bons historiadores que fazem isso. Enfim, eu acho que a pergunta vai um pouco por aí, né? Então agora eu acho que já consegui explicar que os nomes que eu vou falar aqui são os que fazem sentido para mim. É lógico que esses nomes podem fazer sentido para muitas pessoas, porque os historiadores que eu vou citar aqui são, né, historiadores de grande capacidade, né? Então vamos começar pelos historiadores brasileiros, né? Na minha formação são importantes alguns historiadores pelo todo, vamos dizer assim, né? Por ter uma visão de país, né? E aí eu começaria citando o professor Ciro Flammarion Cardoso, né? Que eu acho que é um dos brilhantes intelectuais que o Brasil produziu, né? O Sérgio Buarque de Holanda também tem contribuições importantes, né? Também considero o José Murilo de Carvalho, né, que tem coisas interessantes para serem lidas, né? Tem duas historiadoras que eu acho que elas trabalham de uma forma que é indispensável para quem gosta de história, né? Porque justamente elas têm uma visão uma visão diferente da visão masculina, né? Por serem mulheres, obviamente, elas têm uma visão que eu acho que ela é muito preciosa, né, enquanto conhecimento, né? Eu falo da Lilian Schwartz, né, e da Mari Del Priore. São duas professoras brilhantes, inteligentíssimas, competentíssimas e que conseguem olhar para a realidade de uma forma um pouco diferente, né, dos demais historiadores, justamente por esse feeling, essa sensibilidade feminina em compreender as coisas, né? Então eu gosto muito
de prestar atenção também no que elas escrevem, né? Então eu citei os nomes, você pode ficar à vontade aí para ver a produção de cada um. Eu gosto muito de ler artigos também, né? Hoje o artigo é uma forma muito interessante de você atualizar conhecimento, por ser uma produção que se faz em menos tempo, então ela é muito mais atual, né? E esses que eu citei, que obviamente os não falecidos, né? Eles ainda continuam a produzir bastante e em forma de artigo, que é bem bacana de a gente buscar a inspiração com esses mestres, né? Mas e fora do Brasil, né? Quem são os grandes historiadores? Bom, eu tenho assim uma predileção pelos historiadores que fizeram a escola de análise, né? A historiografia francesa deu grandes contribuições, né? E aí o Fernand Braudel, né, o Marc Bloch, né, surgem para mim como nomes indispensáveis, né? Também eu gosto muito do Perry Anderson, né, que é considerado um dos neomarxistas mais importantes, né, mais comentados da atualidade. Mas assim, se eu tivesse que reduzir no nome, né, eu elegeria como historiador internacional da minha preferência o Eric Hobsbawm, né? Um historiador que tem uma visão muito densa da história. Uma página de um livro do Eric Hobsbawm, você tem ali tanta informação que uma página dele desdobra-se em várias reflexões, né? E ele escreve muito bem. Infelizmente, né, ele já é falecido, né? Ele nasceu no início do século XX, mas é um historiador que eu acho que vai ainda inspirar muitos outros historiadores nos próximos anos, né? Então, em rápida passagem, para mim são esses os grandes historiadores. Mas eu queria muito que vocês também deixassem aqui, lembrassem nomes, lembrassem obras, né, bibliografias, para a gente ir trocando figurinhas, né, e a gente também ir conhecendo novos historiadores. O Brasil é muito rico, tem muitos professores que estão fazendo seus trabalhos de forma regional, mas são trabalhos brilhantes, competentíssimos, que podem e devem ser socializados. Então o objetivo do canal também é esse, né? Que a gente possa aqui estar nominando historiadores e vocês também trazendo para nós novos historiadores, novas abordagens, novos assuntos, né? Para a gente poder aí caminhar rumo ao conhecimento. Então faça isso. Deixe seu comentário aqui, deixe o seu like, deixe a sua crítica, deixe o historiador da sua preferência, né? Podemos até fazer aí uma mini enquete com a intenção intelectual, né? Para ver aí entre os frequentadores do canal quais são os historiadores de preferência de todos aí. É isso aí. Grande abraço.